Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1. Lucas 11, 1. Lucas 11, 1. Lucas 11, 1. Vamos ler. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, não tenho nada para oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então veja, vamos orar. Deus, fala conosco, me dá graça, me ajuda. Eu quero ser boca do Senhor, eu quero contribuir na vida dos meus irmãos. Me dá condição e capacidade para isso nesse momento, em nome de Jesus. Se concorda, diga amém. Olha, veja, certo dia Jesus estava orando. Quando ele termina de orar, um dos discípulos pede ajuda. Veja que o próprio Jesus, ele orava. Mas veja que os discípulos de Jesus, eles queriam saber também como orar. Eles estavam vendo o bom exemplo. E através do bom exemplo de Jesus, eles acabam também desejando aprender para praticar. Há a intenção do aprendizado. Eu acho complicado, a gente respeita todo e qualquer tipo de pessoa, mas é difícil, porque nós vamos com a Bíblia aberta. Aqui a Bíblia está aberta.
É difícil você ver um texto como esse, onde nós vemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o pão da vida, a luz do mundo, o príncipe da paz, o Emanuel, orando. E aí o cristão, ele fazendo corpo mole para orar. É duro quando a gente olha para um texto como esse e vê um discípulo que andava com Jesus no dia a dia, buscando ajuda. Eu quero aprender a orar, nos ensina a orar. Há um jeito certo para orar. É claro que a oração, ela é o relacionamento nosso com Deus. Então, no nosso relacionamento com Deus, nós vamos nos abrindo a Ele e nós vamos colocando diante dEle questões do nosso dia a dia. Mas é importante nós entendermos a necessidade de uma organização na nossa oração. E aí é por isso que Jesus, e eu não vou entrar estudar de maneira detalhada o Pai Nosso, mas é por isso que Jesus começa dizendo assim: olha, quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão de cada dia, perdoa os nossos pecados, não nos deixes cair em tentação. Jesus estava dizendo para os discípulos assim: é importante que haja uma organização na sua oração. Há pessoas que dizem assim: eu não consigo orar, eu vou orar, eu oro 3 minutos, já acabou, não tem mais nada para falar. Para mim parece que 5 minutos parece que leva 2 horas. Às vezes a gente vê pessoas assim, encontrando dificuldade na oração, para orar. É difícil. Eu sei como que é. Porque eu também já comecei lá atrás, aprendendo, querendo aprender, querendo entender, com vergonha de falar alto, com vergonha de falar, com vergonha de pessoas que estavam à volta. Eu sei como funciona. Agora, nós precisamos aprender a vencer as nossas dificuldades, aprender a vencer os nossos limites. Nós precisamos aprender a vencer. Então, o exemplo do discípulo é um ótimo exemplo. É um exemplo muito jóia, porque ele pergunta: como que nós devemos orar? Nos ensina a orar. Mas Jesus aí, ele fala assim, a oração, ela precisa ser organizada. A oração, ela precisa ter um começo, um meio, um fim, precisa ter os porquês, né? Então, é dentro desse contexto de conversa que nós vamos seguir na noite de hoje falando, tá? Então, pastor, eu queria orar mais. Separa, anota no caderno o que você vai orar. Se vai orar pela sua família, então coloca lá na sua família o que as pessoas da sua família. Se você tem mais tempo disponível para orar, fala o nome de todos eles, que você sabe, pelo menos fala o nome. Se você sabe que seus familiares estão buscando respostas, coloca aquilo que eles estão pedindo. Pede para eles mandarem para você o desejo de oração, da oração deles. O que eles querem que seja respondido. Na empresa, você trabalha na empresa, mais ou menos você sabe o que trabalha, o que faz, né? Quantos clientes tem, o que dá para aumentar. Abençoa o patrão, a patroa, os colegas de trabalho, os clientes, os fornecedores e assim por diante. Sabe? Abençoa os seus vizinhos, vai abrindo pastas. Ora pela família, ora pelo trabalho,
ora pelos vizinhos. Você tem os vizinhos seus aí da sua casa, se não sabe o nome deles, vai lá, bate na porta, pergunta o nome de cada casa, de cada família, explica para eles: olha, eu estou orando todos os dias e nas minhas orações eu quero colocar os meus vizinhos, e eu quero orar por você, pela sua casa. Você aceita a oração, você vai ter aí a pasta dos vizinhos para você orar. Ora pela igreja que você congrega. Se você é daqui do bairro São Jorge, congrega conosco, então ora pelo seu pastor, pela esposa dele, pelo filho dele. Ora pelos projetos que a igreja tem desempenhado. Ora pela liderança da igreja, pela diretoria da igreja, por aquilo que a igreja sonha em ter, em construir. Ora pelas autoridades. Você vê que dá tranquilo uma hora de oração sem medo de errar. Então, olha, família, trabalho, vizinhos, igreja, cidade, país. Ora, né? Deus vai te dar direcionamento, Deus vai te dar graça. É importante que haja, e isso é importante, porque tem pessoa que faz uma oração toda bagunçada. Não quer dizer que Deus não vai responder. Sim, Deus vai responder, Ele responde. Mas quanto mais nós organizamos a nossa oração, mais fácil será de nós vermos os resultados. Porque nós teremos uma lista, 2, 3, 4, 5, 10 listas, e em cada lista nós teremos os pedidos, a data deles serem feitos, e o ok quando é realizado, tá? Então, são sugestões. Eu estou aqui conversando com você com a intenção de contribuir, falando de base. Oração é base. Então, pastor, eu quero respostas. Ore a Deus, que Deus vai te dar respostas. Ore a Deus de maneira organizada. Tenha um período organizado seu para o tempo. Jesus, ele ensinou. Ele falou, né? Ele foi seguindo, falando do amigo insistente, da importância de você estar orando sempre, né? Orando sempre, perseverando na oração. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer, né? Então persevere, acredite, busque, bata, peça, porque vai acontecer, tá bom? Então, vamos lá para aquilo que está na folha na noite de hoje. Obrigado, pastor. Vamos falar sobre a brevidade nas orações. 2 pontos. Primeiro, que as orações devem ser breves. Segundo, há uma instrução para que ela seja breve, né? Que nós não nos alonguemos. Não tem problema alongar na oração. Ocorre que às vezes a pessoa se alonga em determinada questão e aí depois acaba até se perdendo no seu tempo de oração. O porquê da brevidade? Para você manter uma oração consciente e organizada. Então vamos lá, vamos ver exemplos de orações breves. Pessoas que fizeram orações que foram breves. E você vai ver que mesmo sendo breves essas orações, elas foram respondidas. Veja. Elias no Carmelo. 1 Reis 18, 36 e 37. Diz assim: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Pronto. Essa foi a oração do Elias. Foi uma oração curta. Mas nós lemos disso. O fogo desceu.
Então não é por ser uma oração longa, é por saber o que está orando, como está orando, a quem está orando. Outra oração curta e uma oração muito tremenda registrada na Bíblia, a oração de Jabes. 1 Crônicas 4:10. Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me, aumenta minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Olha que oração simples, olha que oração curta, mas Deus respondeu. Ezequias, quando estava enfermo, Isaías 38, 2 e 3. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então vamos lá, olha a oração de Ezequias. Lembra-te, Senhor, de como te tenho servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Essa foi a oração de Ezequias. E Ezequias foi respondido na oração dele. Outra oração curta, breve, do publicano, Lucas 18, 13. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Olha aí, olha a oração. Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Você vê como que orar, às vezes a pessoa tem um pensamento equivocado a respeito da oração. Não, mas eu não estou preparado, porque eu não sei como falar, não sei. Olha, tudo oração curtinha, ó. Jesus na cruz, olha a oração de Jesus lá na cruz. Lucas 23, 34, diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Pai, perdoa-lhes. Oração, é oração, e é oração curta. O ladrão moribundo, que estava na cruz, do lado de Jesus, Lucas 23, 42. Então ele disse: Jesus, olha a oração desse rapaz. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa foi a oração daquele rapaz que estava na cruz. E Jesus disse para ele assim: ainda hoje estarás comigo. Oração curta. Olha a oração do Estevão. Atos 7:60. Então caiu de joelhos e bradou. Olha a oração dele, é essa aqui, ó. Senhor, não os considere culpados desse pecado. Dizendo isso, adormeceu. Senhor, não os considere culpados desse pecado. Você veja a importância. Então, olha, nós somos orientados a não alongarmos na conversa, que não é pelo muito falar. Então, nós temos que dosar. É importante a organização. Por isso que eu disse a você, organize as suas pastas de oração. Família, trabalho, amigos, vizinhos, igreja, sonhos, projetos pessoais. Aí você vai, de uma maneira simples e breve, apresentando cada uma dessas questões diante de Deus. Olha, Eclesiastes 5:2. Não seja precipitado nos teus lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco. Olha só, por isso, fale pouco. O próprio Deus, ele fala,
ele orienta. Fala pouco, fica falando muito não. Fala o suficiente, fala o necessário. Mateus 6,7, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, aí é importante a gente conversar, porque uma coisa é você perseverar, e Jesus falou disso. Alguém foi lá pedir o pão na casa do amigo. Bateu, e enquanto não abriu a porta, o rapaz não parou de bater. Então, isso é importante a gente entender. A gente apresentar diante de Deus a nossa petição. Agora, vou dar um exemplo. Vai. Hoje toda noite eu oro pelo Luiz Felipe. Peço, põe a mão na cabeça dele e abençoo ele. Senhor, abençoa o Luiz Felipe, guarda a noite de descanso dele, cuida da mente dele, dá bons sonhos para ele, cuida do olhinho dele. Toda noite. Já orei ontem para Deus cuidar da noite dele, hoje eu não preciso orar? Preciso. O que não é aconselhado é eu ficar 1 hora lá em cima na cabeça do menino. O menino vai dormir e eu com a mão na cabeça dele lá orando sobre a vida dele. Então, a brevidade, a objetividade na oração e a organização na oração. Isso é importante. Você vai ver que de uma maneira organizada e simplificada, você vai ficar muito mais tempo falando com Deus do que você pensa. E você vai começar a enxergar as suas respostas também. Tá bom? Então vamos continuar a nossa conversa. Aí tem algumas questões aqui que eu não vou abordar os textos todos fazendo leitura deles, mas fala de súplicas essenciais, coisa que é essencial, necessário de se apresentar a Deus em oração. Fala de posição do corpo, né? Então aqui fala, vai trazer exemplo de pessoas curvadas, né? Curvadas, orando e falando com Deus. Pessoas ajoelhadas, pessoa com o rosto em terra, pessoa de pé orando a Deus. Então, aí fala do jeito, né? Pastor, mas como que eu devo orar? Como que deve ser a minha forma de orar? Em pé, sentado, deitado, ajoelhado? Como que é? É você e Deus. Vai ter hora que você vai estar orando em pé. Vai ter hora que mesmo assentado ali no seu canto, você vai orar e vai falar com Deus. Vai ter momento que você vai sentir vontade e vai ajoelhar diante de Deus e vai falar com Ele. O mais importante não é a posição do seu corpo. O mais importante é a posição do seu coração. É você entender que você tem um relacionamento com o Deus que te criou. É isso que é o importante e é isso que nós precisamos entender. Pastor, às vezes eu estou num lugar, a pessoa vai orar, eu estou sentado, logo eu levanto, porque como que eu devo me comportar? Se a pessoa falar para todo mundo levantar, então você levanta. Se quem está conduzindo a oração não falar para levantar, fica sentado. Eu não sei ficar do jeito que eu estou, vai orar, eu já quero logo ajoelhar. Se falar para ajoelhar, ajoelha. Se não falar para ajoelhar, fica do jeito que você está. O que nós não podemos é ficar criando um monte de história e não orar por conta da nossa própria complicação. Jesus está mostrando aqui. Ele está dizendo, olha, simplifica, meu.
Simplifica a coisa, fala com Deus, ora a Deus, para de ficar querendo colocar obstáculo. Ah, não, porque se não tiver a lua virada na posição tal, a estrela colocada em ângulo tal, se... vai, ora a Deus, fala com Deus, conversa com Deus, tá? Vamos ler mais alguns textos aqui de algumas orações. O esboço, ele diz assim, orações secretas. Orações secretas. Não é que é secreta porque ninguém pode ouvir ou ninguém pode saber. Tanto que nós estamos sabendo, está no papel e eu vou ler com você, está na Bíblia. Mas são orações que foram feitas ali, no particular. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, em secreto você ora, e o seu pai em secreto ouve e responde. Então vamos lá, Moisés, são orações particulares, orações pessoais. Veja, Moisés em Deuteronômio 9:25, fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Olha, fiquei prostrado perante o Senhor 40 dias e 40 noites, porque o Senhor disse que ia destruí-los. É claro que não está falando, e nós não vamos entrar dentro dessa caixinha de conversa aí, ficou 40 dias e 40 noites prostrado sem se movimentar. Está falando de comportamento diante de Deus em oração, né? Orando diante de Deus, buscando a face de Deus. Outra oração, Samuel, 1 Samuel 15:11. Arrependo-me de ter te constituído Saul rei. Olha a oração do Samuel. Pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções. Samuel ficou irado, clamou ao Senhor toda aquela noite. É a oração do Samuel, é o particular dele. Outra oração, Elias, 1 Reis 17, do 19 ao 20. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado, o pôs em cima da cama, então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Olha a oração do Elias, é o particular. Então nós estamos falando do particular, nós temos que ter o nosso particular. E você veja que no particular aqui, esses grandes homens, Moisés, Samuel, Elias, agora nós vamos falar do Daniel, esses grandes homens, eles se posicionaram de uma maneira tal, colocando diante de Deus as suas dificuldades, aquilo que estava dentro deles, abrindo o coração, rasgando o coração diante de Deus. Olha Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor, seu Deus, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Olha lá, tem um decreto? Tem um problema a ser desenrolado? Tem. O que ele foi fazer? Orar 3 vezes por dia e agradecer a Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus ia dar a resposta. Olha lá, Mateus 6:6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará. Pedro, Atos 10:9, diz assim, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar.
Olha aí, ó, a importância do tempo, do particular, do secreto, do nosso momento com Deus. Olha a importância, ó. Cornélio, e é o último versículo e depois nós vamos orar a Deus. Atos 10, 30. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Olha o Cornélio, há 4 dias atrás eu estava orando. Então, por que dessa semana de oração, procurando incentivar a oração? Porque nós sabemos, oração, eu não gosto de ficar falando dessa maneira, mas eu vou falar com o devido respeito e temor. Mas oração não faz sucesso. Oração não faz sucesso. Chamar o povo para orar não é algo que faz sucesso. Chamar o povo para buscar a face de Deus não é. E com isso, infelizmente, muitas lideranças têm deixado de incentivar o povo a buscar a face do único que pode mudar tudo. Abrindo mão. Veja que vai ficando uma situação antropocêntrica, deixando o teocêntrico de lado. Em vez de manter o formato teocêntrico, que é Deus o centro de tudo, e nós buscarmos em Deus a resposta para tudo, começa a se trabalhar na vida das pessoas o antropocentrismo, ou seja, tira de Deus a confiança e coloca no homem. Olha, você vai, você faz, você consegue, você vai dar certo, você é um sucesso, você é um rio que vai abrir caminhos e assim por diante. Começa a ser colocado na mente, no coração das pessoas assim, ó, a sua vitória, o seu sucesso depende única e exclusivamente de você. Então, se toma o tempo é difícil de falar assim, porque a gente às vezes pode trazer algum desconforto e não é essa a intenção. Mas você ocupa o tempo de muita gente com muita coisa para a pessoa aprender a se superar e não se incentiva a pessoa a ter o tempo dela com Deus. Então a pessoa passa o dia, de repente, dentro de uma sala de aula e não passa 5 minutos diante de Deus. Em contrapartida, aqueles que passam o dia diante de Deus e 5 minutos em sala de aula, eu espero que você esteja entendendo que não estou incentivando ninguém a deixar os estudos e o aprendizado de lado. Eu estou procurando incentivar a buscar a face de Deus. A igreja precisa buscar a face de Deus e acreditar e confiar mais em Deus e depender menos dos seus braços, das suas forças. Muita coisa tem dado errado porque falta oração. Os crentes mais antigos diziam: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Tem muita coisa que não acontece porque está faltando oração, mas não é que está faltando a pessoa orar a Deus, está faltando a pessoa buscar em Deus a resposta. Então eu espero com isso, com essa semana, com essa conversa de hoje, despertar no coração de alguém, no meu coração, no nosso coração, esse entendimento. Nós precisamos colocar a nossa confiança única e exclusivamente em Deus. Tem coisa que nós temos que fazer, mas tem coisa que é Deus quem vai fazer. Chegaram diante do túmulo e ele disse: rola a pedra.
rolando a pedra, o que foi que Jesus então faz? Ele dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. A pedra quem tem que rolar somos eu e você. Mas o milagre quem opera é Deus. E tem muita gente querendo operar milagre na sua própria força, deixando de confiar no poder de Deus. Calma, acredite, confie, creia, ore. Diminua o tempo, de repente, em outras tantas atividades, e aumente o seu tempo em oração. Você vai ver quanta coisa vai começar a acontecer. Em vez de levantar já cedo, pegar seu telefone e ir olhar quem mandou mensagem para você enquanto você estava dormindo, pega seu telefone e vai, levanta da cama e vai orar a Deus e vai pedir: Deus, abençoa esse dia que está começando, abençoa a minha vida, direciona tudo. Começa a colocar isso como uma prática. Você vai ver quanta coisa vai mudar, quanta coisa vai melhorar. Vai por mim, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu espero ter te ajudado na noite de hoje com esses versículos propostos para reflexão, com esse pensamento proposto em nome de Jesus. Ó Pai, eu agradeço porque o Senhor tem dado a oportunidade de eu conversar com os meus irmãos. Às vezes eu posso falar por mim. Nós acabamos ligando o piloto automático, porque nós acostumamos a fazer isso, acostumamos a fazer aquilo, dominamos tal técnica, e com isso nós vamos querendo resolver tudo do nosso jeito, esquecendo de pedir ao Senhor a ajuda. Eu peço perdão porque eu muitas vezes fiz e faço isso. Eu peço que o Senhor nos ajude, Deus, a reorganizarmos a nossa vida de oração, a colocarmos no Senhor, antes de mais nada, a nossa confiança. E logo a seguir, aguardarmos a resposta que o Senhor tem através da Tua palavra. Eu peço a Tua bênção sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Concorda? Recebe? Diz amém.